Vocês sobre a visão vencedora. A gente tem uma visão vencedora, não uma visão derrotista acerca da vida. E eu percebi assim que muitos saíram exatamente assim, com essa motivação de ter essa visão vencedora, de olhar diferente para a vida, de entender os propósitos de Deus, confiantes nas promessas dele, poder então caminhar uma visão diferente. Aí eu fiquei pensando essa semana, recordando tempos de acampamento de jovens, né? Já não era tão jovem assim quando eu comecei a frequentar a igreja, mas eu lembro-me que na quarta-feira chegávamos em casa, depois do acampamento de carnaval, aquela empolgação, aquela vontade de fazer as coisas, aquele desejo de encontrar todo mundo de novo, que sábado encontrava, porque era encontrão pós-acampamento, mas segunda-feira dava aquela relaxada de novo, e aí precisávamos de um outro acampamento, uma outra oportunidade, para fortalecer de novo aquela expectativa nossa. E aí eu fiquei pensando assim, quantos de nós podemos perder essa visão vencedora ao longo da semana, ao longo das dificuldades que nós iremos passar, e aí então precisamos de mais um fôlego, mais um ânimo, e aí então pensei nessa realidade, como nós podemos manter essa visão vencedora, e aí o que pode impedir em nós uma visão vencedora em relação à vida? Queridos, primeiro os ismos, né? Os ismos que nós acumulamos e nós gostamos tanto dele. Eu quero apenas 3 ismos: pessimismo, conformismo e o próprio derrotismo. Os ismos que podem nos impedir de ter uma visão vencedora. O pessimismo faz com que você não consiga enxergar uma possibilidade. Então isso é ser pessimista, é você querer, mas o pessimismo é tão grande que cega, que não nos permite enxergar uma possibilidade. O conformismo faz com que você não acredite que possa tentar de novo. Se tentar vai piorar, vou me decepcionar de novo, vai dar errado de novo. Então nós acabamos nos conformando com a situação. E o próprio derrotismo decreta a derrota antes mesmo de começar. É o que nós fizemos ontem o dia todo. Decretamos a derrota antes mesmo do jogo começar. E é essa a realidade que nós fazemos a vida. Então assim, antes de tentar, antes de colocar na prática, nós já achamos, vai dar errado. E aquele velho personagem que nós gostávamos de assistir na nossa infância, adolescência, né? Ó terra, ó céus, ó vida, não vai dar certo. E nós tínhamos esse costume, nós muitas vezes praticamos isso, e isso acaba impedindo a nossa visão vencedora. Queridos, esses são os ismos. Porém, tem questões pessoais também. Tem o nosso próprio jeitão de ser, que são fatores históricos, e também a nossa religiosidade, muitas vezes incoerente. Em que sentido os fatores históricos? Medos e constância de desistências e fracassos. Então os nossos próprios medos pessoais nos tiram uma visão vencedora, mas também essa constância de desistências que nós temos e de fracassos. Todo mundo fala, por exemplo, que o Brasil é o país do dó, porque todo mundo, pelo menos o dó, aprendeu a fazer no violão, qualquer tipo de instrumento. Você começou a aprender, mas parou. Nós vamos ter uma leitura de um livro, meu pai que dizia assim, que ele gostava de ler livros com letras grandes, poucas páginas, e aquelas páginas brancas no final do capítulo, metade do outro, e aí então ali nós iríamos começar a ler. E já percebeu por onde nós começamos a ver o livro? Damos uma olhada na capa e depois o final, quantas páginas tem? E aí então eu falo que a leitura da Bíblia nossa, sempre todo mundo chega ali no dilúvio, naufraga e não passa do dilúvio. E aí por quê? Não, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Mas essa constante desistência nossa, esses constantes fracassos nossos, acaba tirando de nós a possibilidade de uma visão vencedora. E a nossa religiosidade incoerente. Crer em um Deus gracioso, mas não confiar na graça. Isso é impressionante o quanto nós somos acostumados a fazer. Eu confio que Deus é um Deus gracioso, mas na hora de depender da graça dEle, de confiar na graça dEle, aí nós titubeamos um pouco. Observar transformações, mas não crer que pode mudar. Se tem uma coisa que nós gostamos é de ouvir testemunhos daqueles que experimentaram uma transformação de Deus, aqueles que tiveram uma experiência sobrenatural com Deus. E nós olhamos aquilo, nosso coração se enche de alegria. Mas quando nós pensamos na nossa própria realidade, pensar em mudar é algo não tão presente assim. Nós até observamos transformações, mas não cremos que nós podemos mudar. Queridos, essa realidade nós vamos encontrar nesse texto, nós conversamos rapidamente sobre ele nessa semana de oração.
E aí eu quero conversar um pouco mais detalhado sobre esse texto, para a gente entender um pouco mais de alguém que tinha todas as razões possíveis para desistir. Tinha todas as razões da vida, deu todas as razões para ela falar assim: eu tenho uma visão derrotista e não adianta, é isso que Deus preparou para mim, é isso que Deus fez para a minha história, eu tenho apenas que aceitar. Mas ao longo da história dessa mulher nós percebemos que não foi assim, não foi essa a decisão que ela tomou na vida dela. Olha como diz o texto: grande multidão o seguia, comprimindo-o. É interessante a maneira que ele vai narrar o texto, que a multidão estava ali apertando Jesus. E é impossível você estar no meio da multidão, mesmo nesse nosso tempo de pandemia, distanciamento, manda ficar 2 metros, 1,5 m, você sempre sente a pessoa colada atrás de você. Então imagina no meio de uma multidão. Então a multidão estava ali comprimindo Jesus. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido de tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Queridos, o contexto por detrás do texto, nós vamos lá no passado, lá no livro de Levítico, quando fala exatamente a condição da mulher de fluxo de sangue. Como era considerada naquele tempo a mulher do fluxo de sangue. Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias o fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Toda cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua menstruação. E toda coisa sobre se assentar será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar essa mulher, quem tocar esta será imundo. Portanto, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Aqui eles viviam num contexto de tendas de aglomeração, e aí então nós vamos encontrar vários textos exatamente que previnem qualquer tipo de doença que pudesse ser transmitido no meio de aglomerações. E é por isso que se fez tanto alvoroço nesse tempo, que era a revelação bíblica, usar máscara, o distanciamento social, porque eles viviam em aglomerações, eles não tinham toda a tecnologia. E aí então tinha toda a preocupação, o medo daquilo que pudesse transmitir enfermidades e doenças às pessoas. E aí então toda a precaução era necessária. E aí então tudo isso começa a se transformar de uma forma que vai se transformando em tradição, em lei, e aí isso começa a oprimir as pessoas, e um peso tão grande vem sobre a vida dessas pessoas. E essa mulher passa a colher o fruto dessa realidade. Agora você imagina 12 anos vivendo essa realidade, 12 anos sendo considerada imunda por todas as pessoas. Queridos, qual que é a realidade dessa mulher? Primeiro, isolamento familiar. Se nos dias do fluxo de sangue ela não poderia ter contato com pessoas, ser tocada por pessoas, estar no mesmo ambiente que as pessoas, ela vivia um tremendo isolamento familiar, mas também um isolamento social. Não era apenas os seus, ela não poderia ser vista entre as pessoas, ela não poderia estar no meio das pessoas, e o isolamento espiritual. Então ela não poderia adorar ao seu Deus. Ela não poderia estar na casa do seu Deus. Ela não poderia estar junto com o seu povo adorando a esse Deus.
Queridos, essa é a realidade daquela mulher. Despendido de tudo quanto possuía, indo a pior. Se as coisas ainda não fossem tão ruins para ela, ela se torna ainda piores. Porque ela pega todo o seu dinheiro, tudo aquilo que ela tinha, ela investe tentando encontrar a cura, tentando sair daquele problema, mas o texto fala que ela perdeu tudo o que ela tinha. E aí qual é a situação dela? Indo a pior. Muitas vezes nós vamos ao médico com uma dor no braço, uma dor na cabeça, uma dor no corpo, e aí o médico passa um remédio, a gente volta para casa, toma aquele remédio, e alguém pergunta, como você está? E fui no médico, não adiantou nada, porque a dor está aí. Agora você imagina 12 anos fazendo isso, 12 anos estando impedido de viver, e você pega tudo que você tem, investe acreditando numa cura, numa nova oportunidade, e as coisas não dão certo. Queridos, essa mulher tinha tudo para ter uma visão derrotista da vida, e não manter uma visão vencedora. Quando a gente olha a história do apóstolo Paulo, é interessante o quanto o apóstolo Paulo olha para a sua própria história, e ele percebe tudo aquilo que ele construiu, aquilo que ele fez, a sua religiosidade, e aí chega um momento, ele encontra-se com Cristo, e ele percebe que tudo aquilo foi considerado como um refúgio na sua história, e ele entrega-se por completo a esse Deus, ele entrega-se por completo à missão que Cristo deu a ele. Mas ao longo da sua história ele percebe que ele vai vivendo momentos de luta, momentos de dificuldades, momentos de conquistas, e aí ele vai dizer que tudo ele pode naquele que o fortalece. Essa é a visão que o apóstolo Paulo vai construindo ao longo da sua história. E em 1 Coríntios ele diz, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a palavra que nós estamos ouvindo todo o tempo. São versículos que nós conhecemos de cor, nós sabemos o endereço deles, tem versículos que nós compartilhamos, versículos que nós ouvimos, que nós falamos para as pessoas. Mas é interessante que, como eu falei agora há pouco, a nossa religiosidade incoerente, mesmo sabendo que Ele pode, que Ele transforma, que Ele abençoa, que Ele conduz a nossa história, muitas vezes nós não conseguimos enxergar a possibilidade. E aí, infelizmente, nós então impedimos de uma visão vencedora na nossa vida. E aí, então, voltamos para a realidade da visão derrotista. E essa mulher tinha condições ideais para uma visão derrotista. Se essa mulher chegasse para você e falasse assim, olha, eu estou só esperando a morte. Para mim, não há esperança. Talvez, naquele momento de conversa com ela, você diz, não é assim não, vamos lá. Mas quando você virasse as costas e fosse embora, você fala assim, olha, quando uma pessoa está assim, ela falece, o que a gente fala? Essa descansou, não é? Então assim, muitas vezes nós olhamos para ela e falamos assim, não, se ela falar para mim assim, que não tem mais esperança nenhuma, eu vou dizer assim, não, olha, realmente acho que a morte é a melhor opção para a vida dela. Porque ela não teria, ninguém tentaria contra-argumentar o que ela estava dizendo há 12 anos. Mas queridos, ela escolhe manter uma visão vencedora, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. É interessante que o texto fala que ela ouviu falar da fama de Jesus, assim como ela ouviu falar da fama de outros médicos, ela foi atrás. Mas isso ela tinha uma convicção, que é quando ela ouve falar que Jesus é aquele que cura, é aquele que salva, aquele que liberta, aquele que traz esperança, aquele que traz uma palavra de conforto, tudo que ela ouve falar da multidão, aquilo entra no coração dela de tal forma que ela restaura o seu desejo de transformação, e ela vai até Cristo, porque ela dizia, apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Queridos, se ela tocasse na veste de alguém, esse alguém se tornaria tão impuro quanto ela. Essa pessoa também teria que ser tirada do meio da multidão, porque assim como ela era considerada imunda, essa pessoa também seria considerada imunda. Mas a convicção dela era tão grande, a certeza daquilo que ela ouviu acerca de Cristo era tão grande, que ela sabia que não sairia a imundície dela para Cristo, mas ela receberia a cura, ela receberia o livramento do seu mal, porque ela sabia que tudo aquilo que ela ouviu acerca de Cristo poderia transformar a sua história. Mas é interessante que muitas vezes, quando nós estamos passando momentos difíceis, nós temos por costume de achar que se nós apresentarmos a Cristo, Ele não pode transformar, porque Ele é tão limitado quanto a gente. E aí nós então trazemos a Cristo à nossa própria realidade, ao nosso próprio problema, e limitamos aquilo que Ele pode fazer. Mas esta mulher tinha uma convicção tão grande,
que ela sabia que se ela tocasse a Cristo, ele não ficaria imundo, pelo contrário, a santidade, a pureza dele iria transformar a sua história. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? No meio de uma multidão, Jesus se importa com uma pessoa. Alguém tocou de forma diferente. O texto começa dizendo que todo mundo comprimia Jesus, todo mundo tocava nele. Mas quem? Uma pessoa diferenciada, uma pessoa de maneira diferente se aproximou dele. Queridos, o que a destacou dentre a multidão? O que faz com que uma mulher numa situação dessa, fraca, esgotada emocionalmente, fisicamente, uma pessoa que é rejeitada por muitos, o que faz com que ela se destacasse no meio da multidão? Primeiro, um toque intencional. Queridos, eu tenho falado muito aqui com a igreja sobre a questão de sermos intencionais naquilo que nós estamos fazendo. Nós temos muitas vezes a teoria do Chaves, né? Foi sem querer, querendo que nós fizemos, porque nos falta essa intenção de realizar as coisas, essa intenção de fazer as coisas. Ela não foi por acaso, a multidão empurrando de um lado para o outro, de repente alguém empurra, ela toca em Jesus, oh, Senhor, me perdoa, foi sem querer. Não, ela quando ouviu falar da fama do Cristo, o que ela fez? Intencionalmente ela entra no meio da multidão, intencionalmente ela se aproxima dele, intencionalmente ela toca nas vestes dele. Não foi um acidente da vida, não foi um erro de percurso, foi algo intencional, um propósito definido. Eu sei que assim que eu tocar nas vestes dele, eu serei curada do meu mal. É uma certeza, um propósito definido e uma atitude com fé. Ela não foi, vai que dá certo, vai que seja o meu dia de sorte, vai que hoje as coisas aconteçam de forma diferente, vai que realmente ele seja alguém que, talvez o último médico me decepcionou, mas ele talvez seja diferente dele. Não, queridos, uma atitude com fé, porque ela dizia, e essa fé era tão grande que ela contava às pessoas depois, assim, ela conta ao Cristo o que ela fez, e essa história vai se passando e chega até nós. E nós estamos hoje conversando pela manhã, 2000 anos depois dessa experiência pessoal que ela teve, porque uma atitude com fé fez com que ela se destacasse no meio daquela multidão. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Uma experiência pessoal, a partir de uma visão vencedora. A decisão de manter uma visão vencedora, mesmo diante dos fracassos da vida. Mesmo de tantas decepções, de tantas perdas, de tantas rejeições, essa mulher toma uma decisão de manter uma visão vencedora. Queridos, como manter uma visão vencedora? Como eu falei semana passada, eu não sou pastor coach, então eu não passo 10 formas de você se tornar um vencedor na vida, mas a palavra de Deus nos ensina a olhar de forma diferente para a vida. A palavra de Deus permite que homens e mulheres do passado, homens e mulheres que sofreram da forma que nós sofremos, as histórias chegarem até nós, para que nós possamos crer nesse Deus gracioso, mas confiar na graça. Ter a certeza que Deus pode fazer, ver transformações acontecendo, mas acreditar que elas também podem acontecer na nossa história. Queridos, aí nós vamos ver 4 pontos importantes. O histórico de fracasso deve redirecionar a nossa confiança. A fé direcionada em Cristo e não em si mesmo dá força no trajeto. A nossa experiência com Jesus é pessoal, apesar da multidão, e a virada deve gerar relacionamento, tornando-a gradativo. Óbvio que nós iremos trabalhar cada ponto desse, então por isso eu li rapidamente, mas cada um deles nós iremos ver como nós podemos manter uma visão vencedora a partir da experiência dessa mulher com Cristo e a forma que Cristo atende e cuida dessa mulher. Queridos, o histórico de fracasso deve redirecionar nossa confiança. E muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Constantemente ela foi em busca da mesma forma,
das mesmas maneiras, atrás das mesmas pessoas, tentando encontrar a razão da sua história, tentando encontrar a cura do seu mal. Queridos, é interessante que esse histórico de fracasso mostrou a ela que ela precisava redirecionar a sua confiança. Muitas vezes nós estamos sendo insistentes em alguma coisa e não persistentes. Insistente é quando nós fazemos tudo do mesmo jeito, da mesma forma, cometendo os mesmos erros, achando que aquilo vai dar certo. Nós homens entendemos muito bem o que é isso, quando você tenta fazer alguma coisa e a esposa chega para você e fala, eu acho que não é desse jeito não. E aí nós somos insistentes. Por quê? Porque nós vamos forçar até dar certo. Você vai entender o que é isso, Leandro, em breve tempo, quando se casar. Camila fala assim, não vai dar certo. Eu falo, não vai, eu vou fazer dar certo. Por quê? Porque eu preciso provar para ela. E nós somos assim na vida. Nós insistimos constantemente. Mas persistência é ter exatamente o desejo de fazer, mas entender que uma perspectiva diferente, uma maneira diferente, encontrar meios, novos caminhos para poder resolver. E essa mulher, queridos, ela muda a direção da confiança dela. Tem coisa que o tempo não cura. Não, deixa passar e as coisas vão se resolver. E essa mulher por 12 anos, então ela enfrenta esse mesmo mal. Queridos, tem realidade na nossa vida que o tempo não cura. A ciência não soluciona. Nós estamos aí exaltando com razão a ciência, toda essa realidade aí da vacina. Mas tem coisas, queridos, que a ciência não vai solucionar na nossa história. Tem coisas que por mais que a gente tente, não vai se resolver. O dinheiro não compra. A história dessa mulher mostra, o tempo não cura, a ciência não soluciona e o dinheiro não compra. Despendeu de tudo aquilo que ela tinha e simplesmente não resolveu o seu mal. Queridos, quando nós olhamos a realidade da vida, nós tentamos achar razões para tentar mudar a nossa história. Nós tentamos achar coisas que nós podemos depositar a nossa confiança, acreditando que aquilo pode ser a razão, uma nova razão de viver. Mas nós percebemos que com o passar do tempo, aquilo que vai se motivando, de repente se apaga, porque simplesmente tem coisa que o tempo não cura, a ciência não soluciona e o dinheiro não compra. Isso revela sobre nós, primeiro, a necessidade de repensar em que confiamos. Isso revela sobre nós essa realidade. Nós precisamos repensar sobre o que e quem nós temos confiado. E aí entender que a nossa vida está muitas vezes estagnada, essa visão derrotista, nós não conseguimos manter uma visão vencedora da vida, porque nós precisamos repensar. Espera aí, será que eu estou colocando a confiança em Deus ou na minha religiosidade? Depositando a confiança em Deus ou na minha capacidade de fazer as coisas? Depositando a minha confiança em Deus ou talvez nas oportunidades que possam aparecer e de repente ali a sorte aparece, ela brilha para mim naquele dia e as coisas vão dar certo? Queridos, repensar o que confiamos. O que isso é na prática? Confiar mais na graça do Deus gracioso. Nós precisamos aprender a confiar mais na graça do Deus gracioso. Nós lemos no começo do culto o Salmo 40, onde ele fala da situação tremendal de lama que ele está vivendo. E ele busca a presença de Deus. E o que Deus faz na história dele? O coloca numa terra firme. Queridos, quando nós olhamos o que o escritor de Hebreus fala, de nós buscarmos confiantemente junto ao trono da graça de Deus, a fim de receber graça, socorro e misericórdia em ocasião oportuna, mas também acreditar mais no interesse de Deus por nossa vida. Essa mulher, ela vai, e eu imagino aquela situação, aquela mistura de sentimentos, porque ela então, ela toca no Cristo e ela sente o seu corpo curado, e aí então a multidão ali, ela olha para aquela mulher, Jesus procurando, de repente ela se coloca na frente e fala, sou eu. E ela começa a contar, e o temor que tem no coração dela, a mistura de sentimentos, porque afinal de contas, toda aquela multidão iria julgá-la naquela hora. Mesmo diante da cura que ela estava vivendo, a multidão iria julgar. Quando ela falasse assim, olha, 12 anos eu sofro desse mal. O que a multidão faria? Aquele passinho para trás, opa, é o que acontece hoje se alguém espirrar no meio do supermercado. Todo mundo se afasta. E isso é a experiência daquela mulher. E ela com medo daquilo que ia acontecer, porque ela tocou naquele que era o mestre, naquele que a multidão queria ver. E aí naquele momento então ela percebe que Deus tem um interesse diferente na vida dela. E naquele momento, no meio da multidão, quem me tocou?
Queridos, mantendo uma visão vencedora, a fé direcionada em Cristo e não em si, dá força no trajeto. A nossa fé é direcionada em Cristo, não em nós. É isso que nos dará força no trajeto. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Em fé em si mesmo é religiosidade. Eu tenho feito, semana a gente falou um pouco sobre jejum, eu tenho feito sacrifícios, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, porque eu sei se assim o fizer, Deus vai me abençoar. Queridos, confiança em si mesmo é só religiosidade. A multidão sempre será um empecilho. Quando nós olhamos essa fé em nós mesmos, a religiosidade, sempre nós encontraremos a multidão. Imagina o esgotamento físico e emocional dessa mulher. E ela olha aquela multidão comprimindo Jesus, aquela multidão indo atrás de Jesus, ela falando assim: eu vou até lá, confiando na própria força dela. Não ia chegar à metade. A primeira pessoa que a empurrasse, ela ia chegar assim: a vida me mostrou que não é para mim. Então, deixa essa multidão. Os fracassos sempre serão desculpas. Eu já tentei de tudo, pastor, eu já fiz de tudo, o senhor não sabe o quanto eu tenho orado, o quanto eu tenho buscado, o quanto sacrifício eu fiz, mas sempre os fracassos serão desculpas para a gente não transformar. O esforço circunstancial será estagnador. Todo aquele primeiro impulso que a gente der, não deu certo, vou travar a vida de novo. Eu tentei, eu fui mais uma vez, mas eu percebi que não tem como fazer. Ou seja, toda vez que a gente tiver um esforço que seja circunstancial, ele vai estagnar a nossa vida. A espiritualidade que transforma. Lembre-se, quando a gente fala de religiosidade, agora espiritualidade que transforma. A fé em Cristo fortalece a intencionalidade da ação. Quando eu tenho a fé em Cristo, é isso que vai fortalecer a intenção que eu estou fazendo. O ato intencional da minha vida vai ser cada vez mais fortalecido, porque eu sei exatamente aonde eu vou ir, aonde eu vou tocar, em quem eu vou me aproximar, quem é aquele que vai ouvir a minha dor, aquele que vai sentir o meu flagelo, aquele que vai sentir isso aí no poder da vida dele, para curar a minha história. Então, quando eu tiver fé em Cristo Jesus, é isso que fortalece a nossa ação. É isso que vai fortalecer a nossa intenção de fazer. Mas se toda vez, queridos, que eu aparecer e buscar a presença do Cristo, confiando em mim mesmo, eu não tenho forças mais para prosseguir. O reconhecimento da fraqueza pessoal revela-nos o poder de Cristo. É aquilo que o apóstolo Paulo fala quando ele clama a Deus que livrasse do mal. Ele fala assim: olha, a minha graça te basta. Porque ele sabe que na fraqueza é que ele era forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, na fraqueza dessa mulher, ela entende que ela precisava desse Cristo. Ela ouve falar da fama de Jesus. Ela cansou de ouvir a sua própria fama. Ela cansou de ouvir a fama que os médicos tinham. Mas esse Jesus era diferente. E aí, então, essa espiritualidade é que transforma a nossa história. Mas, queridos, mantendo uma visão vencedora, a nossa experiência com Jesus é pessoal, apesar da multidão. É isso que nós precisamos entender na vida. Eu não posso tentar ter outros referenciais, eu não posso olhar no meio daquela multidão, pessoas buscando de qualquer forma, pessoas tentando achar razão para condenar a Cristo, outros apenas por curiosidade, apenas para ver os sinais, os prodígios, os milagres dele, outros tentando apenas enxergar o que estava acontecendo. A multidão começa a aglomerar e as pessoas vão indo atrás sem saber a razão que está indo. Muitas vezes nós vivemos essa realidade, nós estamos buscando, mas em meio à multidão. Mas nós não temos entendimento que é uma experiência pessoal nossa. É um contato pessoal com a gente. Quantas experiências nós temos na vida, por exemplo, de chegar na igreja, a igreja está cheia, e vir o pregador e pregar, parece que não tem ninguém do nosso lado, parece que não tem mais ninguém no culto, e a palavra é direcionada a nós. É um sentimento exatamente de estar no meio da multidão, mas a Jesus mostrando que se importa com a gente. Quando Jesus olha para os discípulos e fala assim: espera aí, quem me tocou? Jesus não estava falando com a multidão,
Ele está se interessando por aquela pessoa que o tocou de forma diferente. E é isso que nós temos que entender, que apesar da multidão, a nossa experiência com Jesus é pessoal. Nós não vamos subir todos de mãos dadas, vamos subir aqueles que entregaram o coração a Cristo, nós não iremos pegar carona na experiência dos outros, nós teremos as nossas próprias experiências com Cristo. Nós não podemos manter uma fé baseada apenas no que o outro está vivendo, no que o outro está realizando, o que o outro está fazendo, mas entender que Deus pode fazer na minha história, que Ele está fazendo na minha história, e a partir dessa realidade é que eu vou confiar cada vez mais. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Queridos, é uma experiência pessoal dela. O que os discípulos estão olhando é a experiência da multidão. A multidão que vai voltar para casa contando histórias. Olha, estava todo mundo com fome. De repente ele mandou sentar em 50 e 100, chamou os amigos dele mais próximos, e falou assim: olha, o que vocês têm? Tem 5 pães e 2 peixes. Precisa ver, ele multiplicou, peguei aquele pãozinho, olha, foi uma bênção. E aquela experiência da multidão. Mas para essa mulher aqui era diferente. Essa mulher, quando ele fala, quem me tocou? A pergunta dos discípulos é: a multidão está aqui. Eles não conseguem enxergar a individualidade das pessoas. Mas Cristo entende que apesar da multidão, aquela mulher tocou de forma diferente. Queridos, é o que nós temos que entender no dia a dia da nossa vida. Quando nós olhamos todo mundo buscando a Cristo, todo mundo buscando a Deus, nessa imensidão desse mundo, nós vamos experimentar o próprio Cristo na individualidade da nossa vida. Na prática, a mudança é real, mesmo se outros questionarem. Entenda isso na nossa história. Mudança vai acontecer na nossa vida, mesmo que os outros vão questionar por que nós mudamos, o que nos levou àquela mudança, por que nós estamos mudando tanto, ou vão questionar por que aquilo está acontecendo, se realmente é uma mudança. Queridos, ela é real. Não importa se a multidão vai dar um passinho para trás e vai julgar aquela mulher porque ela procurou a Cristo nos dias mais difíceis da história dela, nos momentos mais complicados, ela nem poderia estar ali. Isso não importa o que a multidão está dizendo, porque ela tem uma plena confiança na experiência que ela viveu na história dela. E é interessante o quanto nós, igrejas, muitas vezes nós somos como os discípulos. Porque as pessoas, elas estão voltando para a casa de Deus, elas estão voltando buscar a presença de Deus, mas o nosso olhar é, aí, agora vem, agora que deu tudo errado, agora ela volta, está vendo como a situação foi complicada, agora ela está procurando, é só na hora que o calo aperta que ela procura Jesus. Queridos, as pessoas vão questionar, mas o que eu preciso entender é que essa mudança pode acontecer na minha história. A proximidade da multidão não promove mudança. Não adianta. Eu estou no meio da multidão aqui, a multidão está junto, isso vai mudar a minha história. Não. Estar no meio da igreja com todo mundo pode mudar a história? Não. Por quê, queridos? Não é a multidão, não é a experiência de outras pessoas, mas é entender que esse encontro com o Cristo é que muda. Ele que travou o meu? Só um segundinho, isso aqui é saudade do... O questionamento... Abriu até o Word aqui. O questionamento da multidão não altera o que vivemos. Não importa se a multidão vai questionar, não importa o que as pessoas vão dizer. Se nós tivemos a experiência com o Cristo, se nós experimentamos aquele poder que saiu dele e transformou a nossa história, isso não importa se a multidão está questionando. O que é importante é dizer o que eu experimentei com Cristo, o que Cristo fez na minha história. E a virada deve gerar relacionamento, o que a torna gradativa. Queridos, o grande problema nosso é que nós recebemos a cura, nós recebemos a oportunidade, nós recebemos o livramento, nós recebemos a resposta do Cristo, e aí então nós permitimos o distanciamento, nós permitimos voltar para casa, e aquele esfriamento vem, e aquela visão vencedora, aquela empolgação, aquela experiência particular que nós tivemos com Cristo, se torna apenas mais alguém no meio da multidão, e que com o caminhar da multidão, essa pessoa naturalmente vai se afastando do Cristo,
E quando menos esperamos, nós estamos longe e impossibilitados dessa experiência pessoal. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Queridos, o que você sente quando fala assim: olha, você é um filho de Deus. Em Cristo você recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Nós ouvimos isso constantemente na nossa caminhada cristã e talvez se torne até algo comum no dia a dia. Agora imagina 12 anos você sendo rejeitado pela multidão. 12 anos você não podendo estar com os seus. 12 anos você sofrendo todas as consequências por causa da sua enfermidade, daquilo que você tentava se livrar, mas não conseguia. Mas nesse momento, no meio daquela multidão, quando Jesus direciona ela, diz: filha, a tua fé te salvou. O relacionamento é transformado. Não é mais aquela fama daquele Cristo, não é apenas aquele que pode, mas é aquele que se importou, aquele que fez, aquele que olhou e me chamou de filha. Na prática, a fé não nos permite ficar na zona de conforto. Se nós tivermos uma experiência com Cristo, se nós experimentamos a transformação, nós entendemos que foi para a nossa história, para a nossa vida o que Ele fez, eu não posso sair do meio da multidão e simplesmente continuar a minha vida e achar que as coisas vão continuar do mesmo jeito. Não. Aquela mulher se prostra diante do Cristo e aquilo se torna algo gradativo. Ele pergunta quem tocou, a mulher se aproxima, se prostra e começa um diálogo. Queridos, a fé que nós temos não pode permitir: não, estou confortável, está tudo bem. E é uma das coisas que nós iremos conversar aos domingos nesse mês. Que eu não posso apenas ter a fé e ficar da mesma forma que eu estou vivendo. A transformação nos destaca em meio à multidão. Queridos, as pessoas vão percebendo que algo diferente está acontecendo com a gente. As pessoas vão percebendo que Deus está fazendo algo novo na nossa história. Quando a gente fala isso no contexto de igreja, a gente percebe as pessoas, de repente ela veio um domingo, sentou ali, no segundo domingo ela voltou, no terceiro ela começou a se enturmar, no quarto ela já está sendo reconhecida pelas pessoas, no quinto, no sexto, de repente está participando do ministério, daqui a pouco está liderando o ministério, de repente essa pessoa se torna essencial para o trabalho que a igreja está fazendo. Por quê? Porque ela vai percebendo que Deus vai transformando a história dela, e a multidão vai percebendo que aquilo está acontecendo, e quando Jesus diz a ela: vai e fica livre do teu mal, eu imagino se tivesse algum conhecido dela no meio daquela multidão, essa pessoa seria a primeira a correr atrás dela e dar um abraço, ela podendo voltar para casa e falar. A gente viu várias experiências de médicos nesse momento de pandemia, que chegava em casa e não podia abraçar os seus filhos, não podia estar junto com a sua esposa, porque chegava com sintomas e suspeita daquilo que estava acontecendo, mas quando passava aqueles dias, ele podia de novo receber o abraço. Eu vi um vídeo de um neto que foi 1 ano sem ver a avó, e quando ele encontra com a avó pula nos braços dele, ele carrega a avó dele, de tal forma da alegria do reencontro. Essa mulher, ela pode viver essa transformação, e isso vai acontecer no meio da multidão, mas isso vai destacar a história dessa mulher. Jesus é quem tem o veredito final, é Ele que dá a resposta final. Aqueles médicos todos, aquele dinheiro todo, aqueles tratamentos todos, mas Jesus falou: olha, vai e fica livre do teu mal. Queridos, muitas vezes a multidão está para jogar pedra mesmo, a multidão está para nos condenar, para nos lembrar que nós não podemos estar no meio dela, mas quando Jesus vem e fala assim: olha, fica livre do teu mal, nós temos a certeza que a nossa história foi transformada. Mas isso deve gerar relacionamento, o que torna gradativa essa realidade da nossa vida. Quem somos em meio à multidão? Apenas os que comprimem a Jesus, mas não o tocam? Talvez os que questionam aquilo que Jesus diz fazer, ou os que tocam com convicção? Nós andamos no meio de uma multidão o tempo todo, nós vivemos essa realidade, mas quem nós somos no meio da multidão? Nós podemos ser apenas aqueles que comprimem a Jesus, aqueles que o tempo todo estão perto dele, mas apenas comprimindo. Talvez aqueles que questionam. Aí agora apareceu o santarrão,
apareceu aí o perfeitinho, agora está aí, agora está andando com Jesus. Ou aqueles que tocam com convicção. Nós podemos fazer essa escolha. Se você fizer a primeira escolha, teremos apenas histórias de outros para contar. Somos apenas aqueles que comprimem a Jesus, mas não tocam. Nós iremos apenas contar histórias de outros. De outras pessoas que viveram experiências, de outras pessoas que passaram por livramento, outras pessoas que estão sendo abençoadas, outras pessoas, porque eu estava no meio da multidão quando chegou uma mulher empurrando todo mundo e tocou. Precisa ver o que aconteceu na história daquela mulher. Mas se nós sermos aqueles que questionam, tornaremos apenas questionadores do agir de Deus. Ah, como assim? Essa mulher já não tinha esse problema não. Ah, essa mulher aí é tudo história para boi dormir, né? Aí não tem nada não. Não faz, Jesus não pode fazer isso. Mas se nós tocarmos com convicção, experimentaremos a transformação. Se nós, toda vez que nos aproximarmos do Cristo, termos a convicção que Ele transforma a nossa história, a nossa visão vai ser diferente da vida. E Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Eis a razão pela qual nós podemos manter uma visão vencedora da vida. Entendendo que nós teremos sim flagelos a passar. Nós teremos problemas que podem durar 12 anos. Nós teremos circunstâncias na vida que nos levarão muitas vezes ao cansaço físico, emocional, ao esfriamento espiritual. Nós passaremos por situações que muitas vezes o desejo nosso é abandonar todas as coisas. Nós teremos dias difíceis. Mas a convicção que nós temos que ter é que nós, olhando para Cristo, a partir de Cristo, nós podemos ter a vida transformada. E quando nós estarmos no meio da multidão, mesmo com o nosso flagelo, nós poderemos ouvir: filha, filho, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Eis a convicção pela qual nós precisamos aprender a andar na vida com uma visão vencedora e manter essa visão vencedora. Não é a circunstância, não é a situação, não é o problema em si, não é o mal que nós enfrentamos, mas é a certeza do Cristo que nós vivemos, o Cristo que nós adoramos, o Cristo que nós tocamos, o Cristo que nós aproximamos, o Cristo que nós o buscamos de todo o nosso coração. É isso que transforma a perspectiva da vida, é isso que nos faz sermos persistentes, porque nós continuamos acreditando que é Ele quem conduz a nossa história. A multidão pode sim tentar nos empurrar de um lado para o outro, a multidão pode sim nos julgar do nosso mal, mas queridos, eu continuo olhando para aquele que pode mudar a minha história. E aquele que pode dizer para mim: filho, filha, a tua fé te salvou. Essa visão que você tinha, essa decisão que você tomou, essa maneira intencional de me tocar, agora faz o seguinte: vai-te em paz e fica livre daquilo que aprisionava, daquilo que afastava, daquilo que doía. Fica livre do teu mal. Queridos, o quanto nós iremos viver essa realidade na nossa vida, de entender que Ele nos dá uma visão diferenciada. Mas para manter essa visão diferenciada, nós temos que mantê-la focada na pessoa do Cristo. Nós teremos dificuldades para chegar, nós teremos lutas para aproximar, mas uma convicção, que quando nós chegarmos e termos a fé de ter a presença de Cristo e poder então apresentar a Ele as nossas dores, as nossas enfermidades, o mal que nos aflige, nós temos a certeza que ouviremos dele: vá em paz. O mal que tocava, o mal que lhe oprimia, o mal que lhe afastava, você já não tem mais na sua história. Esta é a convicção para que nós possamos ter uma visão vencedora acerca da vida. Então, se algum momento da nossa história, alguma circunstância, tirou essa possibilidade da fé, de crer, de entender que tudo pode ser diferente, queridos, volta a olhar, tira o olhar da multidão, tira o olhar das pessoas que muitas vezes nos impedem de enxergar, e olha para aquele Cristo. Você tem ouvido a mesma fama que aquela mulher ouviu, é a mesma fama que nós temos ouvido acerca do Cristo. Mas agora é uma decisão intencional nossa, de buscá-lo de todo o nosso coração. Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar você a orar pela sua vida. Como eu falei, a gente está no meio da multidão, mas a experiência é pessoal. Experimentar essa experiência pessoal com Cristo, que muda a nossa história. Vamos orar? Pai, estamos, ó Deus, em meio à multidão, porém cada um com seus próprios
pensamentos, suas próprias limitações, suas próprias lutas, os nossos próprios anseios pessoais, ó Deus, que muitas vezes nos leva a nos confundirmos, ó Deus, com a multidão toda, e estamos apenas, ó Pai, olhando de longe e não acreditando que pode ser possível a nossa transformação. Mas, ó Deus, quando nós olhamos a história que o Senhor permitiu chegar até nós desta mulher, e assim, ó Deus, essa convicção, esse toque intencional dela de aproximar do Cristo e assim ter a sua vida transformada, a cura, receber a cura do mal, nós temos a certeza, ó Deus, que essa experiência foi deixada para nós, para que nós pudéssemos acreditar que mesmo em meio à multidão, nós podemos experimentar na nossa individualidade, ó Deus, essa presença do Senhor, esse toque especial do Senhor, e assim sermos livres, ó Pai, de todo o nosso mal. Ó Pai, não nos permita, Deus, que as circunstâncias da vida, as diversidades, os nãos que nós recebemos, os fracassos que nós temos, o costume da desistência, que muitas vezes é constante na nossa vida, não permita, ó Pai, que isso determine, ó Pai, quem nós somos, mas que possamos crer, ó Deus, no Cristo, ó Pai, que transforma a nossa história, e assim entregar nosso coração por completo ao Senhor, ó Pai. Abençoe, Deus, a nossa igreja, abençoe a nossa família, cuida daqueles que em meio à multidão hoje sofrem dos seus males, ó Deus. Abençoa, Senhor, e reanima, fortalece a fé, e assim que possamos ouvir, ó Deus, o tempo todo, essa palavra do Senhor nos chamando de filhos, de filhas, entendendo, ó Deus, que essa disposição, esta fé, essa crença, ó Deus, no Cristo, não em nós mesmos, mas no Cristo, mudou a nossa história, e assim temos a salvação a partir dele, ó Pai. Abençoe-nos, ó Deus, e desperta-nos para essa visão diferenciada da vida, para que não olhemos, ó Deus, as circunstâncias e achando que isso determina quem nós somos, mas possamos olhar apenas para o Cristo e saber que nele, ó Pai, é o veredito final. Nós pedimos isso em nome dele, para a tua honra e tua glória, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém, queridos. Que possamos manter essa visão mesmo diferenciada da vida, não por nós nós desistimos a qualquer minuto, mas naquele que é mais, que nos faz mais do que vencedores.